Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo, também do Araújo Mix, do Nando Cabeleireiros e também do Grupo Dalcar, com os consultores políticos, né? O professor Carlos Coelho, cientista político, está aqui comigo, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Muniz. Boa noite, Muniz. E também com o Tássio Coelho. Seja bem-vindo, Tássio. Boa noite, obrigado. Mostra aqui, por gentileza, o meu amigo Fred. Vamos usar aqui. Olha só. Coelho e Farias, assessoria e consultoria política, capacitação profissional. Eles estão a oferecer mais um curso de formação política, tá? Isso já. Mais um curso de formação política. Eles que vêm fazendo esse trabalho desde 2012, né, professor? Isso. Temos alguns resultados assim concretos, professor. Olha, prestamos serviço a esses candidatos, majoritários ou não, e eles obtiveram êxito. Quais são os exemplos assim? Olha só, primeiramente agradecer essa oportunidade e ressaltar que a nossa empresa, a Consultoria Coelho e Farias, é uma empresa, e a primeira, genuinamente acriana, onde nós nos capacitamos, nos qualificamos, e com a experiência política que eu absorvi durante bastante tempo, mais de 20 anos, participando diretamente de campanhas eleitorais, né, Muniz? E funcionário da Casa do Povo? Sou servidor da Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação especialista em Poder Legislativo, e daí nós então constituímos a consultoria a partir de 2011, iniciamos o nosso trabalho a partir de 2012, onde nós, por exemplo, fizemos o planejamento estratégico da campanha do senhor Ali Araújo lá em Mané Urbano, e foi vitorioso. Fizemos também lá em Acrelândia, com o prefeito Jonas da farmácia, Jonas Dales, e em seguida nós fomos convidados para fazer uma parceria para coordenarmos a campanha em Tarauacá, do prefeito Rodrigo Damasceno. Lá nós fizemos um diferencial. Nós realizamos o planejamento estratégico e coordenamos a campanha. Então, entendi, todos tiveram uma vitória assim, bastante significativa. Partidos diferentes. Partidos diferentes, exatamente. A consultoria é uma empresa que presta serviço, independentemente se é oposição ou situação. Então, nós vamos colaborar com a boa política do nosso Estado. Ô, Tássio, onde é mais fácil ganhar a eleição, na capital ou no interior, aqui no Acre? Boa noite, Muniz, boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que mais fácil não existe, né? Mas aquele lugar que você tiver o maior planejamento, a maior qualificação, a probabilidade da vitória é maior. Né? Nós sabemos que hoje a política anda muito desacreditada, né? Então, assim, quando nós temos políticos que são preocupados, que têm a preocupação em se qualificar para poder oferecer o melhor para a população, aquele político ele já sai na frente em detrimento aos outros, né? Então, eu acredito que seja nesse sentido. E qual é a diferença entre o trabalho que vocês prestam e o trabalho dos marqueteiros propriamente dito? Nis, em relação aos marqueteiros, né, como é popularmente na verdade, eles chamado, gostam de ser chamados de, na verdade, mercadólogos, né? Isso, mercadólogos, marqueteiro, eu acho meio um pouco pejorativo, né? Eles acham isso. Exatamente. Uhum. Mas, assim, em relação aos marqueteiros, eu acredito que sejam mais voltados para a parte publicitária da campanha, né, a elaboração dos jingles políticos, a elaboração do programa eleitoral, que tem um impacto direto com o eleitor, né? Então, os marqueteiros, eles ficam, na maioria das vezes, ligados à parte publicitária da campanha. E a parte da assessoria e da consultoria política, ela fica restrita ali à questão estratégica, a como elaborar o plano de governo, o plano de ação. Então, a gente trabalha mais nessa parte dos bastidores da campanha, das eleições, né? Entendi. Professor, plano de governo é plano de ação. Qual é a diferença entre um e outro? Olha só, o candidato majoritário, o prefeito, o governador, ele vai trabalhar um plano de governo. Aquilo que ele vai estabelecer, aquilo que ele vai apresentar para a sociedade nas diversas áreas, nos diversos segmentos da sociedade, né? O que vai fazer na educação, o que vai fazer na saúde, na produção, na assistência social. Esse é o plano de governo onde o majoritário vai desenvolver durante os seus 4 anos. O plano de ação fica ligado ao vereador, porque não adianta você ganhar a eleição e não ter uma ação mais enérgica que atenda à expectativa do eleitor. Então você precisa saber como é que você vai desenvolver. Por exemplo, são 4 anos de mandato. Os primeiros 6 meses eu vou trabalhar em prol da educação. Eu vou trabalhar mais incisivamente na educação. 6 meses do primeiro ano eu vou trabalhar em prol da saúde. Então eu vou conversar com a sociedade civil, os setores da saúde,
saber onde estão os problemas e buscar solução, e vou lá como parlamentar, seja como vereador, seja como deputado estadual, federal e senador. Então eu vou trabalhar esse meu plano de ação. Então essa é a diferença entre o plano de ação e um plano de governo. Aí falar em senador, vocês também prestaram serviço ao senador Gladson Cameli. Nós desenvolvemos o planejamento estratégico eleitoral da campanha do senador Gladson, numa parceria com a Coelho e Farias, e também obtivemos um sucesso extraordinário. O senhor também esteve não formalizado, mas de maneira informal, na campanha vitoriosa do Sérgio Petecão em 2010. Em 2010 nós não tinha sido constituída a consultoria, eu tinha uma aliança política, então ali eu coordenei diretamente a campanha do senador Sérgio Petecão. Então foi mais que uma assessoria, você Foi. se envolveu diretamente. Diretamente, ali nós estávamos participando diretamente da campanha de senador e também fomos vitoriosos. Professor, até que ponto um plano de ação, no caso de mandato de vereador, deputado, senador, e plano de governo, no caso do executivo, podem, se transformar em voto na urna? Muniz, o eleitor, ele é exigente, ele precisa saber o que o candidato majoritário, seja o prefeito, seja o governador, o presidente, vai fazer no sentido de resolver as suas demandas. Nós sabemos que são vários problemas, são várias demandas, e o eleitor quer saber o que o candidato vai fazer em relação à educação, à produção, à assistência social, à juventude, à terceira idade. Agora, uma coisa assim, o eleitor quer saber, o candidato tem que ter o conhecimento para poder apresentar as propostas. Mas se você fizer uma análise, há bastante tempo atrás, os planos que são apresentados, existe governo que não sai do papel 30% daquilo que foi discutido. É aí onde eu quero chegar. Complicado, então. É complicado porque o plano... E um detalhe, né? Geralmente os melhores, e aí nesse caso a empresa nada tem a ver. Não. Geralmente os projetos mais bonitos, mais convincentes, geralmente ficam nas mãos dos piores candidatos, né? Geralmente, por quê? Esse projeto que é trabalhado com a sociedade, os diversos segmentos, ele termina influenciando o eleitor. Porque você vê que aqui no Acre nós temos duas forças políticas, oposição e situação. O que a oposição é mais taxada? Que não tem um projeto político para desenvolver. Se nós percebermos vários prefeitos ou vários governos que não implementaram aquilo que foi planejado, deixa muito a desejar para a sociedade. Então, mas na verdade, o plano de governo termina influenciando no processo da decisão do eleitor. Não, eu vou votar nesse segmento político aqui, porque ele tem um projeto, ele falou isso aqui que vai realizar, que vai desenvolver. Por exemplo, a presidente Dilma falou das clínicas de recuperação dos dependentes químicos na campanha. Nós do Acre, aqui na fronteira, temos um problema gravíssimo. Até então, para o Acre, nós não temos uma clínica que pudesse ajudar a resolver tantos problemas, que tem tantas mães sofrendo, com tanta dificuldade, e as pessoas estão envolvidas nessa dependência química. Aqui se faz necessário, efetivamente, de uma clínica de recuperação para minimizar o sofrimento de tantas famílias. Muito bem. Tássio, eu imagino que não basta só o projeto bem feito, bem elaborado, nesse caso por vocês. É importante também o desempenho pessoal do candidato. Vocês também entram nessa parte aí, fazer com que ele se expresse de forma decente, de forma adequada, de forma convincente. Tem gente que é até certo ponto inteligente, mas não consegue, na hora de um debate ao vivo, por exemplo, fazer diferença, né? E aí? Exatamente. Tem vários candidatos que chegam a ser eleitos, mas quando chegam ali no parlamento, na tribuna, muitas vezes travam e não conseguem expor aquilo que antes, durante o período eleitoral, era colocado, era divulgado. E nós trabalhamos também com essa assessoria, com a parte de oratória, né? Com exercícios de oratória, porque muitos dos candidatos é a primeira vez que, quando são eleitos, é a primeira vez que chegam no parlamento. Então não tem muita experiência com a tribuna, com o microfone, com câmeras. Então a gente também presta essa assessoria nesse sentido, porque o candidato ou o político eleito que não sabe se comunicar com aquele eleitor, ele está fadado ao fracasso, né, ou ao insucesso. Né? E a gente sabe que nós vivemos hoje, desde 2012, uma pressão popular muito forte por meio das mídias sociais, das redes sociais, que acompanham e cobram o desempenho do parlamentar, seja na Câmara Municipal ou no Senado Federal. Muito bem. Professor, é importante o trabalho de vocês
ter uma perfeita sintonia com a equipe de mercadólogos, pessoal do marketing? Sem dúvida. Porque nós vamos identificar, o Muniz, em função do planejamento em si, quais são as oportunidades de vitória do candidato, quais são as ameaças, aquilo que poderia levar à derrota, quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes. Em função dessas informações é que nós vamos então detalhar as propostas. E naturalmente, os marqueteiros, eles vão dar publicidade daquilo que nós definimos, que exatamente são as aspirações, as expectativas, aquilo que a população quer que o seu representante possa trabalhar para resolver suas demandas. Então, essa sintonia, ela se faz extremamente necessária para o sucesso do candidato. Tássio, o que é mais importante no primeiro momento? Ele só tocou aí de leve. Evitar, minimizar as chances de derrota ou maximizar as chances reais de vitória? Por meio da execução do planejamento, a gente consegue fazer esse levantamento dos pontos negativos e pontos positivos. Porque vai de candidato para candidato, partido para partido, Exatamente. Momento, né? O cenário em si, né? Exatamente, porque um ponto negativo para um candidato pode ser o ponto positivo para o outro. Então, é uma consulta muito individual e momentânea do cenário político, né, durante a eleição. Eu imagino que tem candidato que tem uma boa desenvoltura, então é só dizer o que ele precisa falar. É verdade. Ele sabe Exatamente. como falar, mas tem que dizer o que é importante. O conteúdo, né? O conteúdo. Porque na nossa missão, Muniz, assim, depois nós vamos levantar as oportunidades, não vai ser só levantar as oportunidades. Levanta as oportunidades e vamos apresentar sugestões para potencializar essas oportunidades. Isso. Aqueles pontos fracos nós vamos trabalhar para que possamos eliminar, erradicar aquilo ali, para que ele possa ser um candidato competitivo. Então é esse balanceamento que nós trabalhamos. Levando em conta, professor, que só está terminando, mas dá tempo ainda, que com a mudança na legislação eleitoral, praticamente os comícios acabaram, né? Não tem mais como você fazer comício, ninguém vai. Então a eleição é decidida através de um plano bem elaborado, um plano de marketing e uma boa consultoria e assessoria. Se não tiver, certeza. Eu não estou querendo dizer que é impossível o cara ganhar sem isso. É verdade. Mas e nem dizer que só isso é suficiente, mas certamente vai ajudar e muito, pode ser decisivo. Com certeza, Muniz. E veja só, o objetivo de nós realizarmos esse curso de formação política, dia 28 e dia 29, agora, na próxima sexta-feira e próximo sábado, no auditório da Assembleia Legislativa, é exatamente para capacitar, para qualificar. Nós queremos convidar o nosso público-alvo, os dirigentes dos partidos políticos, independente de ser oposição ou situação, os pré-candidatos nas eleições de 2016, os estudantes, as pessoas que gostam da boa política. Nós vamos exatamente tratar de várias questões. Por exemplo, o senador Jorge Viana vai falar sobre a reforma política. Hoje, agora mesmo, o Senado Federal está votando algumas mudanças para as eleições de 2016. Ele vai ter essas informações. O advogado Sandro Sumura vai falar sobre a oratória política. A jornalista Gina Menezes vai falar sobre a política nas mídias sociais. E eu e o Tássio, como consultores, vamos falar sobre o planejamento estratégico eleitoral e o que pode e o que não pode para as eleições de 2016. Vai ser esse primeiro curso de formação política é exatamente para despertar. Você sabe que o mandato pertence ao partido político e vem aí a mudança que agora a definição das vagas não vai ser mais pelo coeficiente do quantitativo dos votos da coligação. Vai ser formada a coligação, mas as vagas vão ser decididas conforme o coeficiente de cada partido. Entendi. Os partidos precisam estar fortes, precisam estar preparados. Pode valorizar os partidos. Ter uma vida orgânica, claro, bastante preparada, qualificada, para que o partido possa, então, ter os seus representantes e poder dar o apoio político para os seus representados lá. Tá. Nas Só casas. fechando aí, o curso vai ser que dia? Vai ser sexta-feira agora, às 19 horas, inicia sexta e sábado, na Assembleia Legislativa. Sexta às 19 horas. Isso. Sábado? Sábado, a partir das 8 horas da manhã. Até que horas? A previsão é até às 17 horas. 17 Nós horas. temos uma programação exatamente das 8 às 17 horas. É um curso com bastante qualificação e preparar os nossos pré-candidatos. As pessoas que têm interesse de fazer parte da boa política, é um bom momento que as pessoas possam se capacitar e se qualificar. Qual o telefone que pode entrar em contato com o senhor? É o 9985-5085. 9985. 5085. E o do Tássio, qual é? 9998 9998 8688. 8688.
88. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado, professor. Foi um Eu que prazer. agradeço. Sucesso. E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Valeu, Tássio. Foi um prazer. Muito obrigado, viu? Sucesso aí também, tá? Obrigado. E daqui a pouquinho, então, a gente volta com o terceiro e último bloco do programa. Eu vou entrevistar em 2 minutos o radialista, cronista esportivo, apresentador de programa, meu amigo Zezinho Melo. Ele vem acompanhado da secretária de Comunicação do Estado, a jornalista Andréa Zílio. Em 2 minutos. Até já.